Estou aqui com o Rogério Dias. O Rogério é um ex-preso político e foi um dos prisioneiros do PIC, do Pelotão de Investigações Criminais do Exército. Rogério, como é que foi a sua prisão? Como é que você chegou no PIC? Eu cheguei no PIC em março de 69. Antes eu tinha sido preso dentro da base aérea de Brasília. Depois eu fui transferido para lá. Foram lá me buscar e eu cheguei lá no PIC e fiquei preso lá no PIC um bom tempo. Teve um tempo, um determinado período, eu fiquei mais ou menos uns 5, 6 meses. Depois eu fui transferido para Juiz de Fora, num quartel que eu não lembro o local direito, e depois de lá eu fui cumprir ao que eu fui condenado, 3 anos e meio, na penitenciária de Linhares, em Juiz de Fora. Juiz de Fora também. Você pertencia a qual organização? Olha, nós estávamos num processo do Partido Comunista Brasileiro, que estava num processo de racha. E eu tive uns contatos com o pessoal que tinha rachado com o partido e acabei aderindo ao que depois iria se transformar na LN. Marighella. Marighella, de Carlos Marighella. Tanto que quando a gente foi preso, eles nos caracterizavam como uma espécie de braço armado do Partido Comunista Brasileiro. Você chegou a pegar em arma, não? Não. Só pertencia à organização Pertencia à organização, estava em processo de mobilização, de organização, e nós fomos um grupo preso logo no início. Você tinha quantos anos, né? Eu tinha... Mas eu devia de ter uns 21 para 22 anos. Não tenho bem os dados corretos. Eu teria que voltar atrás da idade que eu tenho hoje para 1969. Tá com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 73 para 74 anos. Gostei do toque aí. É o meu telefone. Rogério, como é que foi a prisão no PIC? Né? O PIC teve essa fama de ser um lugar a prisão muito rigorosa. Como é que você passou lá? Você foi torturado? Como é que foi a história? Olha, no início, quando nós fomos presos, e eu fiquei preso com diversos companheiros que chegaram lá, que muita gente do PCB também veio junto. A gente era PCB, sim, mas no processo de racha, fiquei preso com o Zé Oscar, o Fábio Bruno, Geraldo Campos e uma série de outros companheiros, que depois outros foram presos. Veio o Zé Carlos Vidal, que é falecido, o Turquinho da UNB, como que chama o outro? Às vezes a gente não lembra bem o nome dos companheiros, que alguns a gente usava até... Fala aí, o UNB, o Onestino passou pelo PIC, você sabe, tem notícias? Nesse período eu não tenho notícia que tenha passado, entende? Quem passou no período que eu estava lá foi que era um outro da FEUB, como era o nome dele? Que é de... não estou lembrando agora. Mas passaram muitos estudantes por lá, entende? E na medida que a gente foi ficando lá, o processo de torturas, desde tortura psicológica e tortura de pau mesmo, pau de arara, choques elétricos, tudo, foi ficando cada vez mais violento. E quando a gente foi preso, eu acho que eles não tinham ainda não estavam tão bem estruturados
para fazer os interrogatórios na base da porrada. Antes, eu acho que acontecia era uma espécie inicial de espancamento e depois muitas ameaças. Mas depois, na medida que o processo foi avançando, dentro do PIC virou realmente um centro de tortura violentíssimo, em que eu acho que vinha pelo processo de gente que entrava lá era torturada e depois saía e tudo, talvez a nível nacional, o PIC foi uma área assim central para eles aqui. Foi uma espécie de um trevão, né, da repressão, porque vinha gente do Araguaia, vinha gente... Vinha prisioneiro, vinha pessoal preso, companheiros presos do estado de Goiás, de Minas, de Tocantins hoje, de outros lugares. Ok. Tá bom, Rogério, muito obrigado aí pela sua atenção aí com a gente. Eu gostaria de fazer um detalhe aí. Opa, vamos lá, por favor. Que seria importante. Sim. Porque você vê, quando um quartel das Forças Armadas se degenera por causa de alguns militares que ocuparam aquilo e o transforma num centro de tortura, chega a um nível tão estranho, violento e desumano, em que denigre muito o que seria as nossas Forças Armadas na época. E naquele processo daqueles tempos que a gente passava lá, eram muitas sessões de tortura, inclusive com prostitutas que eles levavam para lá, alguns menores, isso ocorreu. Então a repressão não era só política, né? Não, a repressão, a tortura dentro do PIC não era apenas política. Teve períodos lá que passaram soldadinhos, cabos, por alguma coisa, ou eles imaginavam que fossem de organizações políticas, e era tortura também. Teve um processo, num determinado momento, se eu não me engano, que foi o Zé Porfírio de Goiás, esteve preso lá, foi muito torturado. Tropas em Formoso? E quando ele foi solto, o que a gente sabe, ele pegou, ele teria saído lá da cadeia, teria pegado um ônibus para Goiânia e nunca chegou, e nunca mais se teve é um dos desaparecidos. Eu não sei se ele ficou nessa lista, mas o importante é que ele nunca chegou em Goiânia, nunca se teve notícia mais dele. Eu acredito que a Comissão da Verdade pode ter apurado alguma coisa sobre isso. Ok. Tá? Muito obrigado, então.